Meus caríssimos alunos, estamos começando o nosso segundo módulo, é a segunda parte da nossa sensibilização, da nossa contextualização. Fechamos 15 aulas, estamos abrindo um outro bloco de 15 aulas. Trata-se ainda do cenário do primeiro módulo, contextualizar e sensibilizar. O universo da psicanálise. Gostaria de iniciar hoje de uma forma calma, trazendo a mensagem do dia. Não podemos evitar que as pessoas falem de nós. A frase "não podemos evitar que as pessoas falem de nós, mas podemos escolher a quem escutar", oferece uma perspectiva intrigante quando analisada sob a ótica da psicanálise. Na psicanálise, a ênfase é frequentemente colocada na forma como os indivíduos internalizam e processam experiências externas, incluindo as opiniões dos outros. Primeiramente, esta frase destaca a inevitabilidade da exposição social e a natureza incontrolável das percepções alheias. Freud argumentava que o nosso inconsciente é profundamente influenciado por experiências passadas, incluindo as interações sociais. Assim mesmo, que não possamos controlar o que os outros dizem, essas falas podem inconscientemente nos afetar. Por outro lado, a segunda parte da frase "podemos escolher a quem escutar" ressalta a autonomia e a capacidade da defesa do ego. Na psicanálise, o ego é visto como uma instância psíquica que busca equilibrar os desejos do id, instintos primários, e as demandas do superego, moralidade e normas sociais. Escolher conscientemente a quem dar atenção é uma manifestação do poder do ego em moderar as influências externas, filtrando aquilo que é benéfico ou prejudicial ao bem-estar psíquico do indivíduo. Além disso, essa escolha também pode ser vista como uma forma de defesa psíquica. Mecanismos de defesa, como a negação, a sublimação, são frequentemente empregados para proteger o indivíduo de ansiedades ou percepções externas potencialmente perturbadoras. Ao escolher a quem escutar, o indivíduo exerce uma forma de controle sobre seu ambiente emocional, protegendo-se de críticas ou julgamentos que poderiam ser internalizados de forma negativa. Em resumo, na perspectiva da psicanálise, a frase reflete a dinâmica entre a inevitabilidade da influência social e a capacidade do ego em escolher e moderar essas influências. Isso enfatiza a importância da consciência e da escolha pessoal na saúde mental e no desenvolvimento pessoal. Pense nisso durante alguns momentos. Conforme nós combinamos, então, módulo 2, dando continuidade ao nosso cenário da psicanálise, ao universo da psicanálise, a essa floresta de informações, de impressões, de memórias, de experiências, de desejos, de normas sociais, normas religiosas, códigos de condutas. Então, estamos entrando hoje na teoria psicanalítica de Freud. Vamos ter uma visão, a partir do mapa mental, do conjunto, o que implica, qual é a abrangência da teoria psicanalítica de Freud. Então, diria as colunas mestras, fundamentos da psicanálise, é bom que a gente tenha uma ideia, que nós tenhamos uma ideia das estruturas da personalidade, tenhamos uma ideia e uma iniciação em mecanismos de defesa,
tenhamos uma ideia do desenvolvimento psicossexual, tenhamos ideia dos processos dinâmicos, dos sonhos e interpretação dos sonhos, da prática da psicanálise, das contribuições teóricas adicionais, críticas e desenvolvimentos a posteriori e, finalmente, relevância da teoria psicanalítica para os tempos de hoje. Então, nesse contexto, esse é o contexto da teoria psicanalítica que nós iremos trabalhar ao longo de 1 ano e meio a 2 anos, de uma forma didática e pedagógica, de uma forma que respeite a maneira de vocês aprofundarem o conhecimento. Apenas um minutinho. Continuando, então temos aqui a visão geral da teoria psicanalística freudiana. Vou passar para alguns elementos dentro das colunas básicas para que a gente tenha uma ideia, uma sensibilização. Com relação aos fundamentos da psicanálise, vejam lá o que nós encontramos, fundamentos. Nós já falamos e provocamos o nosso grupo a respeito do lugar do inconsciente, onde nós encontramos verdadeiros sentimentos guardados, muitos desejos reprimidos, muitas experiências de vida, muitas lembranças, elas se encontram no inconsciente. Falando dos fundamentos, falaremos das pulsões, dessa energia, desses impulsos biológicos que nós carregamos considerando a nossa natureza. Muitos impulsos instintivos. Quando o homem experimenta a cultura, ele começa a trabalhar melhor com seus instintos, não só de sobrevivência, de comida, de reprodução, mas o homem começa a entrar numa dimensão de compartilhar a vida, de descobrir o mundo simbólico, o mundo da linguagem, o mundo da cultura, e aprende a ser uma pessoa melhor. Temos ainda dentro dos fundamentos os conflitos psíquicos, que é a matéria-prima da nossa aprendizagem, descobrir o lugar, a luta entre desejos, realidade e moralidade. Nós somos movimentados pelos desejos, nós experimentamos a realidade que nos pede um comportamento dentro de um grupo social, dentro de uma cultura. Dentro dessa realidade social, familiar, nós também temos os códigos de procedimento, de conduta, os códigos morais. Então, existem conflitos em relação a desejos, em relação à realidade, que pode, que não pode, do ponto de vista da moral, o que é certo, o que é errado. Perfeito? Eu diria já en passant, apenas para que a gente possa tornar o nosso olhar mais penetrante. Nesses últimos tempos, eu tenho dito e tenho como critério de vida, de filosofia de vida. O certo e o errado aparece muito limitado pelas culturas. O certo e o errado limitado pelas tradições religiosas. O certo e o errado limitado pela sociedade, pelos seus códigos. Na verdade, acredito, o melhor critério de buscar a verdade, o melhor critério de buscar um sentido e propósito para a vida é sempre usarmos o critério do faz bem ou faz mal. É do bem ou é do mal. Mas este é um outro assunto que nós vamos dedicar mais tempo
durante o nosso curso. Então, comentamos um pouquinho dos fundamentos da psicanálise, sempre no horizonte do inconsciente, onde temos sentimentos e desejos. Nós precisamos abrir esse portal, abrir essa porta, precisamos experimentar. No primeiro módulo, apresentei a vocês exercícios que nos tornam mais sensíveis a bater a porta do inconsciente. Lembrando que o inconsciente ele é movimentado pelo id, que tem lá suas pulsões, principalmente e a partir dos impulsos do campo biológico. Nós somos animais. Então, impulsos biológicos básicos. Isso gera conflitos. Nós sempre estamos numa situação de conflito psíquico. Certo, errado, bom ou mal, atendo o meu desejo, não atendo o meu desejo, quero viver dentro da realidade cultural onde eu me encontro, não quero viver dentro da realidade cultural onde eu me encontro, quero viver dentro da realidade da tradição religiosa da minha família e minha que eu assumi, não quero viver dentro da tradição religiosa que a minha família assumiu, quero fazer o meu percurso, a minha caminhada, quero viver dentro do código moral da minha comunidade, da minha cidade, do meu povo, do meu país, não quero. São questões a serem trabalhadas e resolvidas. Avançando, estruturas da personalidade, nós já falamos das instâncias do id, do ego e do superego, são três pessoas, três senhores, numa relação conflitiva, cada um querendo espaço, cada um se expressando e pressionando. No id, nós já sabemos que é o reservatório da energia psíquica. Lá no id se encontra um potencial energético fabuloso, graças a Deus, essas energias nos movimentam. Sempre bom lembrar, falou em id, nós estamos falando em princípio do prazer. Vontade de andar de bicicleta, vontade de nadar, vontade de experimentar velocidade, vontade de pular de paraquedas, vontade, prazer. Prazer de viver com a natureza, prazer de viver no mar, prazer de viver viajando, prazer de viver trabalhando. Busca imediata de gratificação. Em lugar de ficar estudando, gostaria de sair à rua, ir ao baile, ir ao clube, ir andar de bicicleta. O id trabalha o princípio do prazer. Onde nós experimentamos o prazer, é o id que nos movimenta. Prazer em tocar um piano. Prazer em trabalhar com artes, trabalhar com argila, trabalhar com madeira, trabalhar com pintura. Então, o id está sempre cercado pelo princípio do prazer. Em relação ao princípio do prazer, ele é significativo, mas nem tudo é permitido. Vamos à estrutura da personalidade em relação ao ego. O ego é o nosso senso de realidade. Seria aquele morador que tenta liderar, tenta governar a nossa vida, mas tem dificuldades com o id e tem dificuldades com o superego. Então, o ego é o sentido de realidade que nós temos, é o eu. E o eu, ele se protege contra a ansiedade, contra as ameaças externas. Então, ele cria defesas que nós chamamos de mecanismos de defesa. O ego procura um equilíbrio dinâmico entre a pressão do id, a pressão do superego e a pressão da realidade. A pressão do id, o prazer imediato,
o princípio do prazer. O superego é o juiz severo, que interessa cumprir as regras, o combinado, e a pressão da realidade, o nosso entorno, que também nos pressiona. Ainda dentro da estrutura da personalidade, então temos o superego. Os 3 personagens, id, ego, superego. No superego, vamos encontrar o ideal do eu, o que meus pais gostariam que eu fosse, o que eu gostaria de ser. Nós projetamos valores, nós projetamos projetos, propósitos, nós idealizamos o meu eu ideal, eu gostaria de, imagem do que a gente procura ser. Evidentemente, na realização dessa imagem ideal, nós encontramos facilidades e dificuldades. Quando nos frustramos, a nossa autoestima é quebrada e a gente experiencia a tristeza, a mágoa. Então, nós temos aquilo que nós chamamos de culpa, punição pelo comportamento que não atendeu ao superego, que tinha uma proposta do ideal do eu. O eu da felicidade, o eu que o meu pai gostaria, o eu meu que a minha mãe gostaria, o eu meu que os meus amigos gostariam. Então, fechando, nós teremos tempo depois para aprofundar ao longo do nosso curso. Lembre-se, tanto o primeiro módulo quanto o segundo módulo são módulos de sensibilização e contextualização, apresentando a vocês os personagens que farão e se apresentarão no nosso palco da psicanálise. Se nós vamos avançar um pouquinho mais pelo tempo nosso aqui, mecanismos de defesa, nós já fomos apresentados aos mecanismos de defesa. Vamos lembrar alguns que acostumam quase que todos os dias: repressão, expulsão de pensamentos dolorosos do consciente. Quando o consciente, nossa consciência se encontra diante de uma situação complicada ou de pensamentos que possam trazer tristeza, dor, o que faz? Mecanismo de defesa: reprime, tira da frente, guarda no inconsciente. A repressão, então, ela é uma espécie de defesa do nosso eu. Projeção, atribuição de impulsos inevitáveis a outros. Nós nos projetamos nas pessoas que no nosso entorno dividem a vida conosco. Vamos aprofundar melhor isso. Regressão, retornamos a comportamentos de fases anteriores. Se tornou infantil, uma criança, Então, dependendo da nossa idade, a gente retorna à idade anterior. Anulação, tentativa de desfazer atos ou pensamentos inaceitáveis. Imaginação que vai longe, à procura de fantasias saudáveis, fantasias que não são permitidas. Podemos aprofundar isso depois. E aparece fantasia logo em seguida. Satisfação de desejos em uma vida imaginária. Eu dizia a vocês, na adolescência, eu era expert em me dividir entre a realidade e a fantasia e a imaginação. Bem, avançando um pouquinho mais também, trata-se de uma sensibilização. Vamos depois abordar ao longo do curso. Ao longo do curso, nós abordaremos essas colunas: fundamentos, estrutura, mecanismos de defesa, desenvolvimento psicossexual, processos dinâmicos, sonhos, a prática da psicanálise, contribuições de teóricos, críticas em relação à psicanálise no mundo de hoje e relevância. Então, estávamos a falar do desenvolvimento psicossexual. Nós temos aí 2 bracinhos, fases, que o Freud desenvolveu,
e complexos associados. Então, vejo com relação às fases do desenvolvimento, Freud aponta 4, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, vejam lá. Fase oral, foco na gratificação através da boca, o prazer que acontece por meio da boca. São pontos do nosso organismo que geram prazer. Começa, então, fase oral, gratificação através da boca. Quando a gente se torna adulto, a gente tem algumas fixações. Então, diante das fixações, a gente volta de novo às fases e vai se dar conta. Eu digo muito, quem tem pai e mãe vivos, pergunte a eles dessas fases, que eles lembram, ajudam em muito. Fase oral, fase anal, controle dos esfíncteres, gratificação através da defecação, prazer em defecar. A fase fálica, reconhecimento das diferenças sexuais e rivalidade parental, aquela rivalidade, sou menina, minha mãe é rival, sou menino, meu pai é rival. A fase da latência, onde trabalhamos as habilidades e interações sociais, aquelas rodas de amigo, clube do bolinha, clube dos meninos, clube das meninas. Genital, aquela fase da maturidade sexual e criação de relacionamentos, novos relacionamentos, mas já com interesses na perspectiva da maturidade sexual. Temos os complexos associados, que vamos trabalhar também com calma, o complexo de Édipo de Electra, já comentamos com vocês, atração pelo genitor do sexo oposto, e a inveja do pênis e a ansiedade de castração, questões de poder e inferioridade. A psicanálise tem um material muito vasto nesse sentido e nós vamos mergulhar para aprofundar esses desafios. Com relação aos processos dinâmicos, nós já falamos e falaremos muito da libido, essa energia psíquica que impulsiona o comportamento e o pensamento. Eu poderia estar na praia, estou aqui no estúdio gravando as aulas, é uma energia psíquica que me trouxe e que me motiva a estar aqui fazendo uma prestação de serviço, fazendo uma aula com o maior prazer. Catexia, investimento de energia em ideias, conceitos e objetos. Catexia, vamos ouvir muito essa palavrinha. Investir energia em aprender uma pintura, aprender a tocar um piano, a tocar um violão, tocar uma bateria, aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir um carro, experimentar uma velocidade em algum equipamento de esporte. Energia em ideias, conceitos e objetos. Com relação aos sonhos, via régia já está virando mantra, via régia para o inconsciente, é a estrada real para chegarmos ao inconsciente. Não abram mão dessa experiência, registrem os sonhos, explorem os sonhos, analisem as variáveis mais comuns, analisem os símbolos, vale a pena. Um psicanalista é um profissional expert na técnica de trabalhar o sentido do sonho. Avançando, o sonho apresenta o conteúdo manifesto, que é aquele que as pessoas, quando levantam, contam de uma maneira sobeja e com muitos detalhes. Ipsis literis, eu sonhei com isso. O conteúdo latente, aí precisa de uma sofisticação, é o significado oculto do sonho. Aí precisa de estudo, precisa de buscar informações adequadas para que se chegue ao sentido do conteúdo latente. Simbolismos em sonhos, é muito forte o simbolismo.
representações de desejos inconscientes. Então, será motivo do nosso estudo, motivo de uma boa parada. Avançando um pouco mais, a prática da psicanálise, aqui se fala do uso do divã. Hoje podemos fazer uma relação psicanalista-analista online, digital, virtual, e trabalhar as técnicas da psicanálise. O método de livre associação, né? Neutralidade analítica, interessante observar essa virtude, manter sempre distância emocional nesse trabalho, distância emocional, não se envolver. Importância da resistência e da transferência, ela tem um sentido significativo no processo terapêutico, resistência do analisando e transferência contra transferência, que vamos aprofundar também igualmente. O analisando, ele revive os fatos do passado na pessoa do analista. E pode acontecer que, de repente, se o analista se envolve, não respeitando o limite do emocional, nós temos a contra-transferência, que precisamos alertar e ver como isso funciona. Análise, na prática da psicanálise, análise de atos falhos e xistes. Vamos aprofundar. Descobertas de Freud. Contribuições adicionais. A teoria da ansiedade, sinal de perigo interno. Muitas pessoas são ansiosas. Recentemente, aqui na empresa, alguém estava a fazer uma compra e a ansiedade era tamanha que a pessoa ficou numa situação de desconforto, ficou mal. Passou por um momento de estresse, porque a ansiedade gera desconforto. Então, como trabalhar a ansiedade? Muitas pessoas são pessoas ansiosas. Narcisismo. Enxergar o mundo a partir do próprio umbigo. Narcisismo é quando a gente acredita mais naquele movimento centrípeto do que no movimento centrífugo. Centrípeto. Gostaríamos que todas as pessoas estivessem à nossa volta. O mundo gira, mas eu sou o centro. No movimento centrífugo, o mundo gira, mas nós giramos junto com o mundo. Então, amor pelos outros, movimento centrífugo. Amor só por nós mesmos, movimento centrípeto. A sublimação, muito interessante, transformar esses impulsos, essas energias inaceitáveis em ganhos sociais, em ganhos profissionais. Tem muita gente, tem muita energia, canalizar as energias, um bem enorme. A teoria da sedução. Ninguém gosta de mim. Ninguém liga para mim. Não tem nada para fazer aqui nesta casa. Ou nas relações de amizade. Em geral, quando procuramos as amizades, nem todos os amigos que gostaríamos ou as amigas que gostaríamos se transformam em amigos e amigas. Então, a gente usa a estratégia da sedução. Postulados iniciais sobre trauma e sexualidade. São as nossas relações. Eu adoro fulano, mas fulano não me adora. Eu adoro fulana, mas fulana não me adora. Como trabalhar a teoria da sedução? E depois, estudos sobre a histeria e neurose. Teremos tempo para isso, aprofundar. Críticas à teoria freudiana nos tempos de hoje. Muitos acreditam, ou muitos entendem como fragilidade o determinismo psíquico, limitações na liberdade de escolha e a visão da sexualidade. Tudo se reduz à sexualidade centrada e possivelmente redutora.
Alguns discípulos de Freud dele se afastaram por entender essa obsessão com a sexualidade. Mas tudo a seu tempo veremos com muita calma. Influências, aí nós temos alguns que foram citados, Klein, Jung, Lacan, veremos um pouco do campo teórico desses psicanalistas. Influência na psicoterapia, uma série de abordagens derivadas da psicanálise de Freud. O impacto também da psicanálise na cultura e na arte, trabalhando o inconsciente. Finalmente, depois de um ano, quase um ano e meio de trabalho, nós vamos nos voltar às psicoterapias psicanalíticas da modernidade, onde vamos nos dar conta das adaptações e vamos nos dar conta das novas escolas pós-Freud, na linha da psicanálise. Vamos acessar pesquisas que se voltaram sobre a eficácia da psicanálise e aplicações fora da terapia. Então, aonde a psicanálise é muito utilizada? É muito utilizada na crítica literária, muito utilizada nos estudos culturais, no cinema, em geral nas artes. Bem, aqui nós temos, eu apresentei a vocês o nosso famoso mapa mental. Eu tenho dito a vocês, sempre comecem uma temática com eles. O ideal, se eu estudo todos os dias, se os meus momentos de estudo somente à noite, se os meus momentos de estudo são sábados, ou são domingos, ou são feriados, que eu me contextualize sempre dentro dos mapas. Começo a ler os mapas dentro das linhas principais. Começo pelo tema, começo pelas colunas, a estrutura que vai manter a casa em pé, que é essa linha que eu estou apontando para vocês. E depois, dentro da estrutura, a semelhança de uma árvore, né? O tronco, depois aqueles galhos mais fortalecidos e os galhos menores. Aí você pega os blocos. Você pode ir pegando a coluna básica, escolha um deles e você se concentra apenas no que vem a seguir, nas ramificações. Leia, releia, pense sobre elas. Eu diria assim, não se trata de memorizar, se trata de familiarizar-se com as palavras, com as ideias, com os conceitos. Perfeito? Então aqui nós temos um mapa, querido mapa mental, estrategicamente uma grande alavanca na nossa aprendizagem. Um momento para uma água. Dando continuidade, então, ao nosso trabalho, veja o seguinte. Nós apresentamos o nosso tema, o módulo número 2, o segundo módulo. Ele se volta para complementar o primeiro módulo no contexto de sensibilização. Contextualização, sensibilização ao universo da psicanálise. Estamos dando continuidade ao primeiro módulo e começamos com a teoria psicanalítica freudiana. Essa teoria psicanalítica freudiana, ela será alimentada ao longo do nosso curso. Aqui nós temos o começo, o meio e o fim da nossa proposta pedagógica. Esse mapa, a gente poderia dizer, esse mapa mental, assim como nós temos um módulo matriz, nesse mapa nós podemos e poderemos denominá-lo de mapa matriz. É um mapa referencial, um mapa mãe. Os mapas que se seguirão serão sempre mapas filiais. Perfeito? Então, esse é o mapa matriz que vai nos orientar. É o mapa bussolar, é aquele que vai nos dar referência da nossa prática. Importante, sempre acessar esse mapa e criar uma familiaridade com ele.
Na medida das suas leituras, na medida em encontrar palavras ou pensamentos que você não conhece, registre e vamos aprofundando. Vamos aprofundando. Alguns conceitos que vocês encontrarem nesse mapa e não tiver claro, pegue uma palavrinha ou duas palavrinhas, procurem o blog IBRAF, ponha essa palavra e chame por algum artigo que fale sobre o tema. É uma forma de melhorar o conhecimento. Então, vamos para esse bloco nosso, outro bloco, e sinalizando a vocês. Nós temos um mapa mental, apresentei a vocês. Vou apresentar agora um slide que, de certa forma, começa a aprofundar a temática de hoje e vou colocar em anexo um texto que permitiu elaborar o material que nós estamos trabalhando agora. Perfeitos? Então, vamos à luta. Então, novamente, vamos nos concentrar, vamos começar uma outra etapa dentro da mesma aula. Nós estamos falando da nossa primeira aula do módulo 2. Nós começamos a sequência novamente, para que a gente não fique perdido. O primeiro módulo, uma sequência de aulas. Segundo módulo, uma nova sequência de aulas. Então, continua como introdução à psicanálise. Esse primeiro tema é teoria psicanalítica em Freud, que é essa aula de hoje. Estamos abordando os fundamentos da psicanálise. Aqui, o nosso companheiro de jornada. Avançando. Então, acompanhem comigo. Vamos, não sei se eu consigo diminuir mais a minha imagem. Ela não pode atrapalhar o processo, né? Então, admirem a pintura. Tentei buscar inspiração e trazer mais próximo possível do que nós já temos de conhecimento. A gente se encontra diante de um iceberg, que era aquela imagem trabalhada por Freud, mostrando que muitas vezes o que nós vemos é uma parte pequena da nossa mente, do nosso aparelho psíquico, a parte do consciente. Temos a parte do pré-consciente e uma parte enorme do inconsciente. Então vamos lá. Começamos pelo inconsciente. Um dos conceitos mais revolucionários de Freud, o próprio inconsciente. Segundo ele, parte de nossos pensamentos, memórias, experiências, desejos, estão fora da consciência imediata. Esses elementos inconscientes podem influenciar nosso comportamento e nossas experiências. Freud explorou o consciente e o inconsciente através de técnicas como a livre associação e a interpretação dos sonhos. Veja que esse universo nós já conhecemos, já falamos da livre associação, já falamos da interpretação dos sonhos, enquanto técnicas. Fizemos um dia um exercício onde nós apresentamos essas técnicas, elas fizeram parte do nosso exercício. Então veja, o inconsciente. E vamos lembrar um pouco de algumas abordagens que nós fizemos ao inconsciente. Eu dizia para vocês, existe gente nesse mundo de hoje que acredita que o homem não pisou na Lua. É tudo uma farsa. Assim como existe muita gente que não acredita no inconsciente. Vamos em frente. Estruturas da personalidade. O inconsciente, ele faz parte do aparelho psíquico que nós chamamos de topografia da mente. Aqui nós estamos entrando nas instâncias, aqueles 3 elementos que caracterizam a nossa personalidade. A maneira do relacionamento deles será o retrato da nossa personalidade, a nossa maneira de ser e estar no mundo. Então veja o seguinte,
A estrutura da personalidade acontece com esses três personagens, o id, o ego, o superego. O id representa os desejos, os impulsos primitivos, sempre no cenário da busca do princípio do prazer. O ego é o princípio da realidade, tenta equilibrar o id com as regras e normas externas. E o superego, ele se fecha, ele é o guardião dos valores imorais e dos códigos morais. É um crítico que tem uma grande influência sobre o ego, para que o ego adote padrões éticos e sociais. Com isso, nessa relação dos três, um pressionando o outro, o ego cria mecanismos de defesa para lidar com os conflitos. Os mecanismos são inconscientes e ajudam a reduzir a ansiedade. A repressão pode empurrar Voltamos. A repressão pode empurrar os desejos inaceitáveis para o inconsciente. Lá, os indivíduos atribuem seus sentimentos ou impulsos inaceitáveis a outras pessoas. Então, alguns exemplos incluem a repressão, que empurra desejos inaceitáveis para o inconsciente. E a projeção, quando nós projetamos isso em outras pessoas, e a projeção onde nós atribuímos nossos sentimentos ou impulsos inaceitáveis a outras pessoas. É um fenômeno. Aquilo que nós não gostamos em nós mesmos, nós projetamos nos outros e identificamos como defeito dos outros. E se trata da nossa projeção. Avançando, o desenvolvimento psicossexual, comentamos agora há pouco, as fases. Falamos das fases na fase da infância, oral, anal, fase fálica, a fase de latência genital. Cada estágio está associado a prazeres, experiência nesses estágios que influenciam o comportamento adulto. Algumas fixações na vida adulta permitem que a gente volte para a nossa infância e descubra que fixação lá nós tivemos. Problemas não resolvidos em qualquer estágio podem levar a certas características na vida adulta. Nós chamamos isso de fixação. Avançando, processos dinâmicos. Eu dei apenas o exemplo da transferência e da resistência na psicanálise, quando se encontra num trabalho terapêutico, numa cura terapêutica. Na terapia psicanalítica, a transferência ocorre quando o paciente projeta sentimentos e atitudes das relações passadas em seu terapeuta. Em geral, são experiências nada felizes, são experiências odiosas e, de repente, o analisando passa tudo aquilo ali para o terapeuta. E ele precisa experimentar para ressignificar junto com o analisando as possibilidades. A resistência, muito comum também na terapia, é a relutância em discutir certos tópicos. Não quero falar isso, não quero falar sobre isso, não quero falar sobre aquilo. O não querer falar já é um mecanismo de defesa de memórias e desejos reprimidos. Avançando, sonhos e interpretação. Já motivei bastante a vocês para um olhar especial sobre os sonhos. Os sonhos praticamente diz relação aos desejos, realização de desejos. Freud acreditava que a principal função dos sonhos é realizar o desejo. Segundo ele, os sonhos são manifestações de desejos. Esses desejos são frequentemente de natureza inaceitável ou tabu, o que leva à sua repressão durante o dia.
Nos sonhos, esses desejos reprimidos encontram uma livre expressão simbólica, buscando satisfação, sem restrições da realidade. Quantos sonhos que a gente tem e quando acorda, nós estamos com aquela sensação, aquele prazer, aquele gostinho, aquela alegria. Ou quando é pesadelo, aí é tristeza, terror, medo. Vamos para frente. Na prática psicanalítica, aí está uma imagem clássica do divã, mas hoje nós temos diversas formas de trabalhar a relação psicanalista e analisando. Técnicas para se explorar o inconsciente. A psicanálise usa diversas técnicas, a mais falada é a livre associação, onde o paciente fala abertamente quaisquer pensamentos que venham à mente, imagens sem nenhum julgamento, sem nenhuma condenação, sem nenhuma censura da parte do psicanalista. Essa técnica revela os conteúdos inconscientes, desejos, experiências passadas que influenciam o presente. É preciso aprender a decifrar o simbolismo e o significado dos sonhos. Manifestação do inconsciente. Complexidade das teorias. Aqui nós vamos falar, focando um pouco algumas palavras. Então, por exemplo, complexidade das teorias. Teoria da ansiedade. O que seria essa teoria da ansiedade? A ansiedade presente na psicanálise é vista como uma ameaça ao equilíbrio psíquico, à integridade física. Freud associou a ansiedade à repressão sexual. Mais tarde, ela poderia ser uma resposta a várias ameaças internas. A ansiedade é um sentimento difuso de medo e preocupação, desproporcional à realidade. Quantas pessoas ansiosas acabam gerando outros desconfortos? Vale a pena mergulhar, entender a razão por que sou ansioso? Vale a pena. Avançando, narcisismo, segundo Freud, faz parte da vida, desenvolvimento normal e infantil. O narcisismo patológico ocorre quando o indivíduo não consegue deslocar desse estado e continua a ser uma preocupação excessiva consigo mesmo, em lugar de voltar a minha energia, o meu potencial para as outras pessoas, eu canalizo a minha energia para mim mesmo. Aquilo que eu chamava de ética da empatia e ética do desejo. Quando a gente se volta só para nós mesmos, alguma coisa está errada. É isso? Isso a gente chama de narcisismo. Esse tipo de narcisismo é uma defesa contra sentimentos de inferioridade. A pessoa não se aceita porque é magra. A pessoa não se aceita porque é baixa. A pessoa não se aceita porque a orelha é diferente da outra orelha. A pessoa não se aceita porque o nariz não é do tamanho que gostaria. E aí por diante. Narcisismo. Avançando, o nosso tempo urge, não quero passar de 1 hora. Sublimação. Fantástica. A teoria da sublimação. É um mecanismo de defesa, mas que transforma os impulsos inaceitáveis ou perigosos em comportamentos socialmente aceitáveis e até mesmo produtivos em algo que vale a pena. Por exemplo, impulsos agressivos podem ser canalizados para esporte, para a criatividade artística. A sublimação, um mecanismo de defesa saudável e construtivo. Permite expressar impulsos de maneiras benéficas. Eu concentro a minha energia, que eu não posso gastar do jeito que eu gostaria, na pintura de quadros, na música, na parte de instrumentos, em diversas direções, sublimando. Catexia. Avançando,
A teoria da sedução, comentávamos agora há pouco, nós temos interesse em ter relações conforme nossas vontades, mas nem sempre elas acontecem. Então, nós temos a manha de seduzir para amizade, seduzir para namoro, seduzir para parceria, seduzir para uma série de coisas. Então, a teoria da sedução, inicialmente proposta por Freud, sugeria que as neuroses eram frequentemente o resultado de experiências sexuais traumáticas na infância. Mais tarde, Freud abandonou essa teoria em favor da ideia de que as neuroses podem ser causadas por fantasias inconscientes, não necessariamente por eventos reais. Vamos poder aprofundar isso. A teoria da sedução foi importante no desenvolvimento inicial da psicanálise, mas é vista com um certo descrédito na psicologia moderna. Podemos olhar isso de perto. Vamos avante. A teoria da histeria. A histeria é um termo histórico, agora em grande parte substituído por diagnósticos mais específicos, e nós chamamos de sintomas físicos. Naquela época, paralisia acompanhada da cegueira de manifestações físicas, sem causa orgânica. Freud acreditava que a histeria era resultado de traumas reprimidos, muitas vezes de natureza sexual, e que esses traumas eram convertidos em sintomas físicos. Daí a importância de conhecermos Freud cada vez mais perto para entender essa dimensão da sexualidade, as fases do desenvolvimento sexual, essas que na vida adulta, algumas fixações nos remetem a elas, e precisamos olhar isso de perto. Avançando, a teoria da neurose. Na psicanálise, a neurose diz relação ao transtorno psicológico, conflitos internos e repressão de desejos. A neurose se manifesta de várias formas, principalmente a neurose obsessiva compulsiva, a fobia e a neurose da ansiedade. Diferentemente das psicoses, as neuroses não envolvem perda de contato com a realidade. Teremos tempo para trabalhar em detalhes. Eu apenas estou apresentando a nós o nosso cenário. Avançando, críticas à teoria freudiana. A questão do empirismo, falta de evidência empírica, quer dizer, aquilo que a teoria diz precisa ser comprovada com a experiência. Quando a experiência não consegue comprovar, a teoria fica meio manca. Uma das críticas mais comuns é que muitas das teorias freudianas não são experiencialmente testáveis. Isso significa que não podem ser comprovadas, validadas através de métodos científicos. Sem evidências da experiência de um modo robusto, as teorias de Freud, como os estágios psicossexuais, são frequentemente vistos como especulativos, mas é um assunto que nós vamos trazer mais informações para que a gente possa tomar uma posição. Relevância da teoria é significativo. A grande contribuição de Freud na compreensão do inconsciente. A contribuição mais significativa de Freud é a ideia do inconsciente, ao famoso iceberg aí. Ele mudou a forma como entendemos os processos mentais, destacando, nem todos eles são conscientes ou racionais. Essa noção é fundamental na psicologia clínica, influenciando a maneira como os terapeutas entendem e tratam transtornos psicológicos. Hoje nós sabemos, aquela frase de efeito, se a gente não se dá conta que o inconsciente existe e que ele conduz a nossa vida, nós vamos chamar esse fenômeno sempre de destino. Como é bom a gente se conhecer. E a gente se conhece na medida que mergulha nesse inconsciente. Veja a imagem que fala por ela mesma. Hoje o mundo todo se admira dessa teoria freudiana, daquilo que ela nos trouxe de melhor. Avançando,
Aqui apenas considerações, nós estamos diante do cérebro e a influência na psiquiatria, a influência da psicanálise. A psicanálise influenciou a maneira como os transtornos mentais são diagnosticados e tratados. Embora a psiquiatria moderna se concentre mais em abordagens baseadas em evidências e tratamentos farmacológicos, os conceitos de Freud de conflito interno e trauma ainda são relevantes. Avançando, a teoria freudiana tem influência na pesquisa contemporânea, embora a psicologia moderna muitas vezes se concentre em abordagens mais quantitativas e experimentais, a influência de Freud pode ser vista em áreas como a teoria do apego, a pesquisa sobre o trauma, o estresse pós-traumático e em abordagens terapêuticas, que enfatizam a narrativa e a história pessoal. Avançando, terminamos então essa breve provocação. O nosso tempo também está chegando ao fim. A psicanálise, desde os tempos de Freud, não se limita ao divã, mas se estendeu significativamente aos campos da arte, da crítica literária e estudos culturais. Essa expansão demonstra a versatilidade, a profundidade das teorias, proporcionando novas perspectivas e compreensões em diversas áreas. Contextualizados, com isso, nós fechamos a nossa primeira aula do módulo 2 em cima da teoria psicanalítica freudiana. Bom estudo, reflitam esse material, esse vídeo aula, reflitam a partir do slide que eu vou anexar a vocês e reflitam a partir do texto em anexo para que a gente possa refrescar os nossos conceitos.